Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo 27 e vamos lê-lo todo. Salmos 27 diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares. Ó Deus da minha salvação, porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifiques o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Que o Senhor, Ele possa falar hoje de um modo especial ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos todos, Senhor, assombrados, angustiados, perplexos. Há um misto de sentimentos tão grande, Senhor, que tem povoado os nossos corações e nós queremos buscar a Tua presença, Senhor. Nos esconder em Ti. Vem e renova as nossas forças, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, este salmo, segundo os estudiosos da palavra, foi escrito antes da coroação de Davi como rei de Israel, num tempo de intensa perseguição por parte do rei Saul. Davi ensina aqui que quando conhecemos o Senhor e confiamos nele verdadeiramente, recebemos a sua ajuda para superar os medos que podem paralisar a nossa vida, e esses medos não são poucos, e impedir que desfrutemos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Falar sobre medo é sempre oportuno no meio da igreja, porque é algo que tem acontecido de uma maneira recorrente nas nossas vidas, sobretudo e especialmente nos dias em que vivemos. Esse medo, ele tem atravancado a vitória de muitos servos de Deus. Porque esse tem sido um assunto tão recorrente, eu repito, por causa da incidência também recorrente de tantos medos no meio da igreja. E isso independente do tempo de conversão, em um grau maior ou menor, todos nós sentimos medo, sentimos-nos acuados, nos sentimos perseguidos por circunstâncias, pessoas, situações. São tantas coisas que não dá nem para a gente discorrê-las todas aqui. E muitas vezes esse medo acaba se tornando uma patologia, sendo necessário a ajuda de um profissional e até medicamentos, porque Deus também faz uso dessas coisas para nos tratar. Contudo, é vontade de Deus que vivamos livres desse fantasma que tem assombrado a vida de muitos de nós. O Senhor
tanto opera por meios sobrenaturais quanto por meios naturais. De qualquer modo, clamemos a Ele e façamos a nossa parte em nome de Jesus. Mais uma vez, recorremos à experiência de Davi, o rei salmista, para ministrar sobre esse assunto, repito, tão urgente e tão recorrente. Da mesma maneira como ele venceu o gigante Golias, sendo pouco mais de um menino, tempos depois venceu todo o contingente militar de Israel, que o caçava a mando do rei Saul como se fosse um bandido perigoso. A cada vitória nossa em Cristo, somos fortalecidos nele para novos desafios. E nós estamos em um tempo de muitos desafios. E o grande desafio do nosso tempo é pregar sem palavras. Pregar com a vida. Pregar com as atitudes, com as ações. Muitos têm pregado e apregoado uma santidade, uma pseudo-santidade que não existe. Muitos têm apregoado a palavra e vivido outra coisa completamente diferente. Hoje eu estava vendo um texto escrito por um pastor amigo, ele falando a respeito da necessidade de se buscar sabedoria. Como tem sido necessário buscar sabedoria em nossos dias. A falta de sabedoria tem sido um gigante que tem atravancado a vida de muitos servos de Deus. E é preciso que nós sejamos as únicas Bíblias que alguém vai ter contato. Será que já paramos para pensar nisso? Nós somos observados por homens e por anjos eleitos, mas por anjos caídos, que são a grande plateia contra, esperando a nossa queda. Não facilitemos as coisas para eles. Então, a cada dia que passa, situações demandam coragem e intrepidez da nossa parte. Ao mesmo tempo, nossa luta diária pela sobrevivência no mundo absolutamente hostil, que jaz no maligno, requer de nós uma força que não possuímos, pelo menos não humanamente falando. Haverá sempre lutas por fora e muitos temores por dentro. Existe um complô das trevas para nos assombrar e fazer recuar. Ficamos sobressaltados em casa, na rua. Há sempre um perigo à espreita. E aonde quer que possamos ir, não estamos seguros do ponto de vista humano. O que fazer diante disso quando o inevitável parece nos rondar? Olhar para Lucas 8,50 e encontramos Jesus ali entregando a Jairo o grande antídoto para os nossos medos. Ele diz a Jairo, num momento dramático, onde a notícia da morte da filha de Jairo já tinha chegado, e ele olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. O Salmo, de uma maneira geral, aponta para alguns medos que podem nos paralisar. Esses medos foram vencidos por Davi e podem sim ser vencidos por nós pela fé no Senhor. Primeiro, medo das circunstâncias. Nós estamos no momento vencendo uma pandemia, ainda com muitas dificuldades, num tempo de transição política, sem opção. Nós não temos opção, a não ser que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Dificuldades financeiras, desemprego, mentiras, muitas situações criadas para as pessoas se darem bem. Então as circunstâncias não são favoráveis a nós, mas nós precisamos vencer o medo delas. Em cada curva do caminho, surpresas nos aguardam e nem sempre são agradáveis. Olhemos para aquele que faz tudo cooperar para o nosso bem, Jesus, o Cristo. Davi não fecha os olhos para as circunstâncias que o cercam, como nós também não podemos fechar. Ele estava plenamente consciente da ameaça real que o cercava. Será que você está? Ao invés de se desesperar, ele opta por fixar seus olhos em Deus. Ele procura ver aquelas circunstâncias do ponto de vista do céu e conta com aquela possibilidade absolutamente
incontável do ponto de vista humano, mas que está nas mãos de Deus. O autor de Hebreus dá a receita em Hebreus 12:2, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O Senhor é a nossa luz, não precisamos temer as trevas. O Senhor é a nossa força, é a nossa suficiência. Não precisamos temer por causa da nossa fraqueza. Não importava para Davi a tática do inimigo, ele não se assustava com suas ameaças. Paulo diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Continuemos orando pela nossa família, pela nossa nação, por aqueles que pretendem cargos eletivos, pelos que já estão e pelos que pretendem, que o Senhor levante alguém que seja confiável, alguém que seja honesto, alguém que não seja mentiroso, capaz de forjar tantas coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O grande segredo de Davi era a sua infinita comunhão com Deus. É isso que precisamos aprender a desfrutar. Davi oferece sacrifícios de júbilo pela vitória que ele sabe virá. Clamemos por essa postura confiante em nome de Jesus. Segundo medo é o medo do fracasso. Será que vamos conseguir? Essa é a pergunta que nos martela a mente. Confiemos naquele que é a nossa suficiência, Jesus. Paulo diz: a minha suficiência vem de Deus, e a sua? Encontramos aqui um momento onde o salmista externa os seus temores e sua fragilidade. Como agir enquanto seres humanos pecadores, feitos de barro? O que fazer nesse momento? Esconder-se? Evitar falar com as pessoas? Sair murmurando ou se afundar em autocomiseração? Qual o caminho então? Orar, orar e orar. Foi isso que Davi fez, é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos aprender ou reaprender a fazer em nome de Jesus. Ele vai à presença do Senhor, porque em seu coração o Senhor fala: buscai a minha presença. Aqui está a saída. Falamos muito sobre oração, mas ainda oramos pouco. Tem um pensador cristão, que eu não me recordo o nome agora, que ele diz: precisamos orar, 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 até orar de verdade. Muitos dos nossos fracassos nesta área são porque deixamos de temer a Deus e passamos a temer o homem. Note que aqui somos remetidos à prática salutar da confissão de pecados a Deus. Isso deve ser feito continuamente. Há sempre algo a ser confessado e abandonado por nós. Busquemos, pois, o Senhor enquanto podemos achar. Invoquemos o seu nome enquanto está perto. Estejamos atentos quanto à direção dada por Ele para a situação vigente. E aí eu repito, oremos por mais discernimento, que os nossos olhos vejam, que o nome do Senhor seja em tudo glorificado. O povo da cruz está sendo envergonhado, porque tem se bandeado para lugares que não são de Deus. Que o nome do Senhor, Ele seja glorificado na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Não atente, não recomende as mentiras que têm sido apregoadas por aí. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e abra o nosso entendimento, ilumine os olhos do nosso entendimento em nome de Jesus. O terceiro medo é o medo do futuro. O que nos reserva o amanhã? Não sabemos, mas cremos naquele que tem o controle soberano do tempo em suas mãos. Davi pede orientação do Senhor, pede uma vereda plana, sem armadilhas, e a vitória sobre os mentirosos. Olha aqui Davi pedindo vitória sobre os mentirosos. Que toda mentira, que toda ação que não provém de Deus seja revelada em nome de Jesus. Que todas as obras daqueles que lideram na política sejam trazidas irrefutavelmente à luz, seja de que partido for. A igreja é a partidária, mas não é a política. Nós não somos cegos. Davi pede orientação ao Senhor, pede uma vereda plana, eu repito, sem armadilhas, e a vitória sobre aqueles mentirosos. Ele crê na bondade do Senhor, e essa é a chave da vitória. Ele o glorifica por esse atributo eterno. Em vez de se precipitar,
Davi esperava calmamente pelo Senhor. Não se precipite. Observe, constate, confira coisas espirituais com espirituais. Fé e paciência andam juntas. Quando duas pessoas são muito íntimas, há harmonia, há uma sincronia no andar e agir dessas pessoas. Uma sabe até o que a outra pensa ou sente. Para a comunicação, as palavras são absolutamente indispensáveis. Quando nos relacionamos com o Senhor, é do mesmo jeito. Aliás, a Bíblia diz que temos a mente de Cristo. Sabemos a hora certa de agir e parar de agir, simplesmente orar esperando o agir de Deus. E, tristemente, deixamos de pensar com a mente de Cristo. Avaliamos segundo conceitos humanos. E isso é terrível demais. Essa maneira de agir é comunicada a nós pelas impressões do Espírito Santo em nosso coração. A paz de Deus se instala e aí nos aquietamos. Será que isso tem acontecido? Eu receio que não. Porque as pessoas no nosso meio têm usado métodos e estratégias humanas. Davi termina o salmo com 3 expressões de encorajamento aos seus soldados. Tende bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Quando nos posicionamos assim, o medo é dissipado e a vitória é certa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais as lições do texto para nós hoje? Primeiro, precisamos aprender com Davi a exercitar uma fé viva no Senhor, baseada num relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Deixe as liturgias de lado e relacione-se intimamente com o Senhor. 2. Precisamos aprender a nos achegar a Deus, não apenas nas horas difíceis, mas fazer dele o companheiro de todas as horas. Ele é aquele que não nos abandona nunca. Terceiro lugar, quando isso acontece, teremos bom ânimo para enfrentar todas as situações, seremos fortificados diante de tudo que se levanta para nos assombrar e ainda aprenderemos a esperar no Senhor diante das decisões difíceis que precisarmos tomar ou diante das demandas à nossa volta. E por último, o único meio eficaz de nos fortalecer no Senhor é esperar e nos aquietar nele. E aquietar-se nele é a santa irresponsabilidade de lançar sobre Ele aquilo que pesa sobre nós. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos novamente, Senhor, Tua igreja, Tua pequena congregação, diante da Tua presença, clamando pelo poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações essa palavra de vida, que o Senhor desça discernimento sobre a igreja, que os olhos da igreja vejam e que o Teu nome em todas as coisas seja glorificado, Senhor. Toma a nossa nação em Tuas mãos, clamamos pela nossa nação, Senhor, que as obras dos que governam e que dos que pretendem governar sejam irrefutavelmente trazidas à luz, de todos eles, de todos os partidos, Pai, em nome de Jesus, e nos dá discernimento para compreender essas coisas. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.